Meus amados irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês da palavra do Senhor Jesus Cristo, que encontra-se no Salmo de número 122. Deus colocou esta palavra no meu coração, é uma palavra pertinente para o tempo que estamos vivendo, e eu quero pedir a vocês que nesta noite vocês possam receber esta palavra em vossos corações, para que ela possa servir como um norte, como uma direção nesse tempo que estamos vivendo. O Salmo de número 122, o qual eu quero ler com vocês agora neste momento, ele é um salmo de um momento importante, interessante na vida do povo de Deus. E ele retrata algumas coisas interessantes. Vamos ler o Salmo de número 22, desde o seu primeiro versículo, que diz assim, eu estou lendo na versão, na NVT, na nova versão transformadora, né? Eu acho que tem essa versão para colocar no telão, se tiver aí é bom, porque aí todos podem acompanhar comigo, tá? E ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Agora estamos aqui, juntos às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muitos muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que amam esta cidade. Que haja paz dentro de seus muros e prosperidade em seus palácios. Em favor de minha família e amigos direi que você tenha paz, ó Jerusalém. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Bom, esse salmo, eu dei o título dessa mensagem de hoje como o prazer na vida com Deus. Ele começa com essa expressão de Davi, porque este salmo, ele propriamente dito, ele é de Davi, foi um dos salmos escritos por Davi, né? E ele começa com essa expressão do rei Davi, onde ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu lembro que quando eu era pequenininho, né, lá na minha terra em São Miguel Paulista, aqui, né, na verdade, né, e que eu frequentava a escolinha dominical, né, esse era um dos versículos que a gente foi ensinado a decorar, né, e a gente, então, depois do culto, a gente ficava esperando o final do culto, onde nós descíamos da escolinha, que antigamente era aqui em cima, né, este púlpito não era assim, a escolinha aqui era aqui em cima, uma sala que nós tínhamos aqui em cima, e nós descíamos, né, e às vezes eu lembro que às vezes nós estávamos no culto das crianças lá em cima, aí nós tínhamos o nosso momento do louvor, né? E aí a gente tinha um hino que a gente falava assim, né? Soldado de Cristo eu sou, né? Aí quando a gente começava a cantar, soldado de Jesus, a gente batia os pés, né? E aí ficava batendo os pés aqui e o pastor pregando aqui embaixo, né? Aí às vezes subia lá o diácono lá, é para baixar o volume, vocês estão muito barulhento, né? E aí a gente tinha que parar de bater os pés aqui em cima para o culto aqui ficar mais tranquilo, né? Mas aí a gente ficava esperando acabar o culto e era muito interessante que a porta era bem aqui, mais ou menos. A porta da saída da escolinha era aqui. Ela era um pouco mais baixo que o púlpito que estava aqui, que não era tão alto assim também. Era um pouco mais baixo que o púlpito que estava aqui, mas nós ficava escondidinho ali. Abria a porta e ficava olhando o final do culto acontecer até a hora que o pastor Orlando chamava a gente para a gente vir para frente, para a gente recitar os nossos versículos, né? Então aí a gente chegava aqui e recitava os nossos versículos. A irmã Ruth, a irmã Vera, a irmã Isildinha, que também trabalhou um tempo com as crianças aqui, né? Ela escolhia algumas, porque era bastante criança, não dava para todo mundo falar. Então ela escolhia alguns que iria recitar os seus versículos, né? Então era muito gostoso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí era mais ou menos assim, né? E era um tempo gostoso. Mas esse versículo, queridos, ele muitas vezes ele nos dá essa compreensão, né, de que é uma espécie de uma cobrança, né, que nós às vezes usamos para pregar, usar ele como uma mensagem aqui, e parece que a gente vai usar ele como uma cobrança, né?
E ele, na verdade, ele não pode ser uma cobrança. Na verdade, a gente tem que entender o que ele está significando. Ele faz parte, na verdade, de alguns cânticos que eram chamados de Grande Halel, que era uma série de cânticos que foram escritos por Davi, por Salomão, e a grande maioria deles, na verdade, foram escritos pelos levitas, que acabam que não se sabe bem os seus nomes, e acabaram ficando como cânticos anônimos, né, que estão registrados nos Salmos. Esses cânticos, eles foram, na verdade, um pedido, talvez do próprio Deus, através dos sacerdotes, que iam e pediam aos levitas para que compusessem esses cânticos, para que cada vez que o povo chegasse naquela época de ir para Jerusalém, ou para o tabernáculo, porque nem sempre o tabernáculo esteve em Jerusalém. Na verdade, foi Davi que foi estabelecer definitivamente o tabernáculo em Jerusalém, né? E depois Deus haveria de dar no coração do rei Davi o desejo de construir um templo para o tabernáculo, mas somente seu filho, o rei Salomão, haveria, né, de construir o templo, para que então ali dentro do templo houvesse o lugar santo dos santos, aonde a arca do Senhor seria colocada, e ali se estabeleceria então o lugar da presença de Deus, o lugar do culto de Deus. Mas o canto do Salmo 122 é um desses odes, né, dessas poesias que eram os cânticos conhecidos como os cânticos de romagem. A gente sabe que romagem é a romaria, né, como a gente conhece hoje, quando se começa esse movimento, né, daquele povo, do povo de Deus, ou do povo por causa da sua fé, em direção ao lugar da adoração. Então eles saíam das suas cidades, eles saíam das suas terras, e eles vinham por todo o caminho cantando esses cânticos. Às vezes eles entravam nas marchas com as suas famílias daquela cidade, e eles vinham cantando. Conta-se que era nessas épocas das festas, na verdade das 3 festas principais de Jerusalém, né? Que era a festa dos pães asmos, né? A festa da Páscoa, ou a festa da colheita, como também era conhecida, e como a gente vê muitas vezes na Bíblia, ou também a terceira festa, que era a festa da cega, ou a festa dos tabernáculos, ou das tendas, que eram essas 3 festas principais de Jerusalém, que mobilizava e trazia todo o povo para Jerusalém. Agora pensem comigo, imaginem comigo essa cena, irmãos. Eu tive o privilégio de estar 2 vezes, de já estar em Jerusalém 2 vezes. Jerusalém, ela é construída no alto, ela é uma cidade elevada, né? Então aos redores de Jerusalém, né, existe muitos montes, mas a verdade é que Jerusalém, ela está cercada, na verdade o acesso a Jerusalém se dá por vales, né? Vales que depois todo mundo vem e sobe a Jerusalém. Então vocês imaginem comigo, como devia ser lindo isso, quando começava a chegar as festas, que aquelas famílias, que aqueles povos começavam a se movimentar para vir para Jerusalém. Eles vinham, cada um de uma direção, cada um chegando de um lado da cidade, cantando, celebrando a Deus, cantando esses odres, essas poesias, esses salmos lindos e maravilhosos. E dizem que no local principal do tabernáculo, na cidade de Jerusalém, que na verdade era uma cidade fortificada, como no próprio Salmo 122 fala a respeito dessa cidade compacta que era Jerusalém, fortificada pelos seus muros, né? Lá dentro dos muros de Jerusalém começava a se ouvir o canto daqueles que estavam vindo para celebrar, para estarem juntos, em comunhão, naquele tempo de festa, de celebração. E então se começava a se ouvir, perto dos dias das festas, já começava a se ouvir os cantos, porque às vezes eles estavam a mais ou menos 15, 20, 30 quilômetros de distância, que ainda é tempo para 1, 2 caminhadas, porque uma coisa é uma pessoa caminhar 20, 30 quilômetros, mas outra coisa muito diferente é uma caravana inteira caminhar 20, 30 quilômetros, demora muito mais tempo, né? Então você imagina, eles começavam a chegar perto de Jerusalém e já se ouviam os cantos daqueles que estavam vindo celebrar dentro do lugar da adoração, aonde Deus tinha orientado através dos seus sacerdotes, através dos seus reis, dos seus profetas, para que o povo viesse para adorá-los.
Por isso o salmista, ele compõe, salmista Davi, o rei, ele compõe esse salmo e ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é justamente esse lugar da presença de Deus. É esse lugar que estava estabelecido para que o povo se reunisse, se congregasse, para que a presença de Deus se manifestasse, para que de uma forma especial. Porque uma coisa nós precisamos entender, irmãos. Jesus nos disse: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então uma coisa é certa: Jesus está com você, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer hora. Ele está acompanhando você quando você acorda para ir para o seu trabalho, quando você está no seu dia a dia, na sua lida, seja em casa, seja na sua empresa. O Senhor Jesus está com você. A presença dele pode ser percebida se você, em algum momento, abrir o seu coração, seja indo no ônibus, indo para o trabalho, no trânsito. Se você começar a adorá-lo, se você no trânsito, travou o trânsito, você colocou um louvor no rádio do seu carro, e aí você começa ali, porque você lembrou que você tem que fazer a oração por alguma situação, ou por algum irmão, ou por alguma causa, e você dentro do seu carro mesmo, começa a fazer aquela oração. Ali o Senhor pode se manifestar, você pode sentir a presença do Senhor, o Senhor será contigo, Ele sempre estará com você. Mas existe algo especial na comunhão da igreja. Existe algo especial quando nós tomamos deliberadamente a posição de virmos à casa do Senhor, de estarmos neste lugar que nos representa. Eu fico imaginando, porque eles saíam dos mais distantes lugares, e às vezes muitos desses povos passavam por vilarejos que muitas vezes eram habitados por fariseus, por jebuseus, por aquela outra raça que era lá do gigante Golias lá, que eu esqueci o nome dele agora, daquele pessoal lá, dos heteus e de tantas outras pessoas que não serviam ao Senhor. E eles viam aquele povo passar cantando esses cânticos, celebrando ao Senhor com esses cânticos lindos, maravilhosos, com esses poemas que falavam a respeito da grandeza de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da alegria de estar na presença de Deus. E aqueles povos daquelas vilas, daquelas outras nações olhavam e falavam assim: ali vai o povo de Deus para adorar ao seu Deus lá em Jerusalém. Eles já sabiam que aquele povo estava indo para Jerusalém para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, irmãos, a idolatria ofendia tanto a Deus, porque todas as nações sabiam do poder que há em Deus, Jeová Jiré, o Senhor Criador de todas as coisas. E o fundamento dessa consciência desses outros povos, dessas outras nações, era justamente as ações de Deus no meio do povo, e as ações do povo juntos, congregados, em comunhão, em direção ao propósito de Deus. Quando isto falha, nós deixamos de dar o testemunho que Deus espera que nós venhamos dar, como cristão que somos. Quando estas coisas falham, quando nós deixamos algumas práticas, irmãos, que nos deveriam ser comuns, que nos deveriam ser normais, que nos deveriam ser desejadas, quando nós deixamos algumas dessas práticas, muitas vezes nós desconfiguramos na vida de muitas pessoas que nos conhecem, como igreja do Senhor. Por isso é muito importante nós entendermos que nessa vida que nós vivemos, nós precisamos entender que uma das coisas que precisamos ter na nossa relação com Deus e com a igreja do Senhor Jesus Cristo é a devoção. Nós fazemos devocional, mas muitas vezes não temos devoção. Eu fui buscar a compreensão desta palavra a partir de uma
de uma leitura que eu estou fazendo do livro Quatro Cálices, esqueci o nome, não sei se é do Murdoch, e eu achei muito interessante quando ele tratou sobre essa questão da devoção e do devocional, né? Na definição do dicionário, a palavra devoção, da qual a palavra devocional é oriunda, né? Diz assim, devoção, apego sincero e fervoroso a Deus, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares, privadas ou coletivas, pelo um sentimento religioso, comumente de piedade e unidade entre os da mesma fé. Vocês perceberam que interessante que é devoção? A devoção fala a respeito do que desse apego sincero e fervoroso a Deus, mas a palavra devoção também fala a respeito da nossa comunhão, de nós expressarmos através da nossa comunhão, através do estarmos juntos, a piedade, a compaixão, a alegria que nos é inerente das coisas espirituais, a alegria de estarmos juntos, a alegria de sermos igreja, a alegria de podermos ter um lugar que nos representa e que nos afirma como igreja de Jesus Cristo. Porque é um símbolo que nos faz necessário. Porque é desta forma que nós praticamos aquilo que nós somos inspirados a fazer pelo Espírito Santo, tanto no que diz respeito à missão de Deus em nossas vidas, como no que diz respeito às nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Porque comunhão é isso, irmãos. Comunhão é praticar no seu irmão o que Deus faz por você. Repete isso comigo. Comunhão é praticar no meu irmão o que Deus faz comigo. Isso é devoção. Quando nós temos a devoção, então nós realmente fazemos um devocional. Chegou um tempo em que Deus teve que ser duro com o povo de Israel. E Deus chegou ao ponto de falar para o povo de Israel: eu não suporto mais os vossos cultos. Eu não suporto mais as vossas ofertas. Eu não suporto mais os vossos sacrifícios. E sabe por que chegou esse tempo? Sabe qual foi um dos elementos fundamentais que este tempo chegou na vida do povo de Israel? A gente vê isso lá, a expressão disso, a explicação disso lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está explicando para aquela mulher samaritana no poço ali de Jacó, quando ela pergunta para Jesus: mestre, aonde teremos que adorar? Porque está uma bagunça, está uma confusão só. A família do fulano achou que podia fazer um tabernáculo lá no alto, aí eles fizeram um tabernáculo lá, fizeram uma imagem de uma arca, e criaram um altar lá no alto lá do vilarejo tal. Então o pessoal ficou adorando lá. Aí um já foi para lá, e daqui a pouco o outro já foi para cá. Aí Jesus vai dizer para aquela mulher: mulher, haverá um tempo, e esse tempo já chegou. Aleluia. Por que Jesus fala para aquela mulher: esse tempo já chegou? Porque estava ali. Aquele tempo da adoração era Ele. Ele estava dizendo: já chegou o tempo em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, nos adorarão em espírito e em verdade. Espírito diz respeito à sua devoção, diz respeito a essa compreensão desse relacionamento íntimo e pessoal que você precisa descobrir na sua vida cristã com Deus, pelo Espírito Santo que está em você, pela ministração da palavra na sua vida. E em verdade,
diz respeito às nossas práticas diárias. Diz respeito a sermos organizados, diz respeito em sermos pessoas resolutas naquilo que nos foi ensinado pela palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos observar a palavra e seguir conforme a palavra. E a palavra nos ensina a estarmos juntos, a congregarmos, a participarmos do corpo místico de Cristo Jesus, a ponto de hoje estarmos aqui, diante desta mesa representativa, que diz a respeito daquilo que Jesus Cristo fez para que os seus apóstolos e os seus discípulos pudessem ensinar a todas as outras gerações que viriam depois deles, que a comunhão do corpo é necessária, é vital, é exigida para uma vida saudável dentro do reino de Deus. Por isso Paulo, quando vai ministrar a Santa Ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei, que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Porque a comunhão, ela se dá quando estamos juntos. É quando nós entendemos que estamos ao redor desta mesa que Jesus preparou para nós, é que nós vamos receber da parte do Mestre a direção para as caminhadas das nossas vidas, o rumo para que nós possamos traçar o trabalho da vida da igreja, o trabalho das nossas vidas particulares, como cada um membro deste corpo que precisa funcionar. O corpo precisa funcionar. E o corpo não funciona com a cabeça num lugar, com as pernas em outra. O corpo não funciona com uma contribuição de um corpo esquartejado. Nós só funcionamos juntos. Nós só funcionamos unidos. Cada um com a sua participação, dentro do seu chamado, dentro da sua capacidade. Então a expressão alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ela na verdade ela diz mais a respeito do que você está cantando hoje, no que diz respeito à sua visão com relação à igreja na qual você participa hoje. Qual é o seu sentimento hoje? Qual é o mover do seu coração no que diz respeito a essa igreja? Quando você chega nessa igreja, e você, eu não lembro como era o nome de um irmão que nós tínhamos na igreja de Porto Alegre. Ele tinha o costume de chegar na igreja e ele ia por todos os cantos da igreja. Ele ia no fundo lá, ele dava uma volta na igreja. E ele tinha o hábito de apontar, eu nunca me esqueço porque eu morava na casa, nessa época eu morava na casa do pastor Ivan Nunes. E aí o pastor Ivan Nunes que me contou essa história. E depois eu percebi mesmo que ele fazia isso mesmo. Ele tinha o hábito de ir ver se estava tudo bem, se a igreja estava precisando de alguma coisa, se tinha alguma coisa quebrada na igreja. Aí o pastor Ivan me contou essa história porque foi engraçado, porque ele falou assim: mas Xande, ele já identificou muitas falhas na vida da igreja, mas sabe até hoje quantas ele me ajudou a arrumar? Nenhuma. Ele falou assim, ele tinha uns olhos bons para enxergar as falhas. Mas eu agradecia a Deus pela vida dele, porque ele me ajudava a enxergar algumas coisas que às vezes eu não conseguia enxergar.
Nunca me esqueço quando o pastor Ivan me contou isso. Uma vez nós estávamos na sala da casa dele, tomando chimarrão, e ele me falou: Xande, a igreja é assim. Nós precisamos olhar a vida da igreja e entender que os propósitos de Deus na vida da igreja só serão completados, concluídos, quando você fizer bem a sua parte. Quando você contribuir com alegria e com o coração, para que a igreja possa avançar, para que a igreja volte a funcionar dentro da perspectiva da profecia espiritual que existe na vida da igreja de Joel, capítulo 2, versículos 28, 29 ali, quando ele diz: os jovens terão sonhos, haverá profecia na vida da igreja, haverá o trabalho da vida da igreja, o Espírito vai ser derramado sobre a vida da igreja. Mas quando o Espírito vem, o Espírito não começa a fazer as coisas com uma mão fictícia, ele usa a sua mão. O Espírito não começa a falar em línguas estranhas no meio do povo com a sua boca fechada. Ele fala em novas línguas, em cânticos espirituais na vida do povo, através da sua boca. O dom de profetizar vai passar por você, está em você. O dom de, no nome de Jesus, exercer a autoridade sobre as enfermidades, está na sua vida, passa na sua mão, que vai estar disponível para, com fé, vir um dia talvez aqui e falar: pastor, estou indo ungir o meu vizinho, que recebeu o diagnóstico do câncer, mas eu sei em quem tenho crido, sei que é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. Passa por você. Quando nós olhamos para a vida da igreja com este olhar, a caminhada é mais fácil, a caminhada se torna alegre. Então nós estamos nesta caminhada, lembrando do templo de Jerusalém, lembrando do momento que vamos ter na presença do Senhor, da manifestação de Deus. Nós vamos lembrar desse momento, e aí nós vamos estar na caminhada, adorando ao Senhor com os nossos cânticos, frutos do nosso coração. Aleluia. Sabe por que tem muita gente caminhando, irmãos, na vida das igrejas, e não conseguem arrancar mais do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, um louvor? Sabe por quê, irmãos? Tem muitas pessoas que estão cada vez mais se enclausurando dentro das suas casas, sofrendo nas suas angústias, porque não aproveitam aquilo que Deus já deu, que Deus já deixou pronto para vocês desfrutarem. Não compartilham os seus problemas com os irmãos, não compartilham os seus problemas com o seu pastor, não confessam os seus pecados, não praticam mais o bem. A vida se tornou um verdadeiro escravo das suas funções pessoais. Por isso que quando chega a hora de estar junto com o corpo, tem tantos outros pensamentos enchendo a cabeça e enchendo o coração, que a alegria do Senhor não é mais a razão.
Por isso a caminhada muitas vezes de muitas pessoas, da sua casa até o templo, ou da sua casa até o lugar aonde junto com 1 ou 2 ou 3 irmãos, eles escolheram para adorar. A caminhada é um cargo, é um fardo pesado, é uma carga pesada. Mas nós precisamos, irmãos, entrar novamente na visão da devoção ao Senhor, da sincera devoção ao Senhor, aonde nós olhamos para as Escrituras Sagradas e começamos a entender nelas a direção de Deus para todas as áreas da nossa vida e obedecer. Jesus um dia foi questionado, foi chamado, na verdade, por um dos seus discípulos, que chegou perto dele e disse: ó mestre, e eu não me lembro agora, eu acho que ficou só nisso, ele só falou, mestre, e aí Jesus já parou ele e já falou assim: mestre, por que me chamas de mestre? Por que me chamas de Senhor? Se não cumpre os meus mandamentos, se não obedece às minhas palavras, por que me chamas de Senhor? No Salmo 122, no versículo 1, esse santuário que está ali, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A palavra casa do Senhor é essa expressão que foi usada para estabelecer o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus tem uma característica: é um lugar específico aonde Deus está no meio do seu povo. O tabernáculo que aqui está estabelecido, o tabernáculo ao qual Deus pediu para Moisés que o fizesse, ele tinha essa característica: a presença de Deus no centro e o povo de Deus unido ao seu redor. Por isso eu entendo, irmãos, que nós podemos nos utilizar nesse tempo, nesse momento, das mais diversas e variadas formas de fazermos o trabalho da igreja, na evangelização, no serviço assistencial. Nós temos muitas áreas para atuar. Podemos, o fortalecimento da palavra, do ensino da palavra, pode ser feito com pequenos grupos, pode ser feito, hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que é o Google Meet, a internet, podemos usá-los de várias formas, distribuindo o estudo bíblico, mas nunca podemos perder o desejo no nosso coração, do lugar, do culto, da adoração a Deus, aonde fazemos reunidos em comunhão. Porque é aqui, neste lugar, que muitas diretrizes para o que Deus tem para a vida da sua família, para São Miguel Paulista, para São Paulo, através da vida dessa igreja, é que Deus vai nos dar direção. E as coisas começam a funcionar, irmãos, com a contribuição unilateral de Deus e da igreja. Nós vamos contribuindo com as nossas práticas já, nós vamos tentando fazer o nosso melhor. Por isso que a palavra de Deus nos diz e nos ensina que o nosso culto deve ser racional. Nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui, fazer sempre o nosso melhor. Cobrem de nós, lideranças dessa igreja, quando vocês começarem a sentir que o culto começa a ficar evasivo, que nós estamos fazendo somente meramente por fazer. Não, pare tudo. Quando você sentir isso, que você está vindo numa igreja aonde o culto não é levado mais a sério, aonde o culto não tem mais. Por isso que eu sou muito ríspido e rígido com todas as pessoas que trabalham comigo, seja no som, seja na secretaria da igreja. Eu sempre pego no pé deles e sempre exijo o melhor deles.
Sei que são todos voluntários, que fazem, doam o seu tempo, doam a sua aplicação na vida da igreja. Mas eu aprendi assim do meu pai, do pastor Ivan Nunes, que foram lideranças sobre a minha vida. Se eu colocar a mão neste arado, não olhe para trás e faça-o de todo o coração. E faça-o com alegria. Porque senão, daqui a pouco, nem a igreja instituição serve mais para você. E nem a igreja espiritual será enxergada neste lugar. Porque a igreja espiritual neste lugar, ela só vai acontecer com a contribuição de todos vocês. O que torna esse momento lindo e bonito é os cantos alegres de vocês vindo a estar neste lugar, completando este lugar, completando-se uns aos outros. O que eu não sei fazer, o pastor Rubens sabe, o pastor Wagner sabe. Eles sabem que eu não sou uma pessoa obstinada. Graças a Deus eu tenho bons parceiros ao meu lado. E eles sabem que se eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu não tenho problema em perguntar e fazer e pedir ajuda deles. E nós precisamos ser assim. Você precisa entrar, achar o seu grupo, achar a sua área de atuação na vida da igreja, ver qual é o tempo que você tem disponível, porque Deus entende muito bem isso. Tanto é que Deus estabeleceu 3 festas ao ano para o povo de Israel. Ele deu diretrizes para essas festas. Ele fez isso por quê? Porque ele entendia que não era fácil mobilizar todas as famílias, trazer elas várias vezes por ano ali, várias vezes não era fácil, mas Deus precisava disso. E um ponto importante, que Jerusalém é uma metáfora para a habitação celeste de Deus. Davi foi um modelo de um governante escolhido pelo Senhor. No dos versículos 3 ao versículo 5, fala a respeito disso, sobre esse lugar que é a habitação celeste de Deus. Embora nós saibamos que depois ali Deus vai falar: que casa podereis construir para mim? Como podereis fazer em algum lugar desta terra um lugar para a minha habitação? Mas aqui está o exemplo de Jerusalém, o exemplo do reinado de Davi, da pessoa de Davi, que consegue fazer com que as coisas realmente venham ficar de acordo com o desejo e o coração de Deus. Não era à toa que Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele estabeleceu um culto que realmente agradou ao Senhor. E aqui se fala a respeito do lugar certo e da condição certa que nós precisamos estar diante de Deus, sendo zelosos pelas coisas de Deus. Davi era zeloso. Davi, quando cometeu um erro com relação ao culto do Senhor, que foi quando ele vai trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém, e na primeira vez ele faz de qualquer jeito, e aí você sabe que houve ali um momento em que a arca resvalou e ia caindo, e Jonatas foi lá e colocou a mão na arca para tentar segurar a arca, e morreu. Aquilo tocou muito o coração de Davi, pois se tratava de uma pessoa querida para Davi. E aí, o que vai acontecer? Davi vai entender: falhei no culto a Deus, falhei em fazer o meu melhor para Deus. E aí ele retoma, conforme já estava escrito e determinado pelo Senhor. Ele retoma aquelas ações que eram básicas, fundamentais, que eles já estavam acostumados a fazer. Ele retoma aquilo, para que então Deus possa realmente aceitar a condição do seu culto e estabelecer-se em Jerusalém. E ali fica então estabelecido o lugar do culto e da adoração ao Senhor.
Isto me diz um pouco a respeito, irmãos, de nós sermos zelosos com as coisas de Deus. Você, hoje, tem sido zeloso com o seu dom espiritual? Você hoje tem sido zeloso com aquilo que Deus já pediu para você? Você hoje tem sido zeloso com a vida dessa igreja? Eu não sei qual a condição que você hoje se encontra aqui na vida dessa igreja, mas eu acredito muito na direção de Deus para todas as coisas. Eu acredito muito que porque a palavra de Deus me diz que não cai um único fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Então eu acredito muito que os movimentos que nós vemos acontecer na vida das igrejas fazem parte da ação e do plano de Deus. E sendo assim, você precisa acreditar que hoje você está aqui porque você pode contribuir. No versículo 4 do capítulo 122, mostra que a diversidade que existia nas tribos que vinham para Jerusalém para adorar, que vinham de vários lugares. E muitas tribos, nós sabemos que muitas tribos aconteciam um movimento no qual, por exemplo, porque toda a terra de Canaã, ela foi tomada quando foi o lugar da promessa de Deus. Deus prometeu para o seu povo de Israel dar aquela terra para eles, mas nós sabemos que eles tiveram que guerrear com muitos povos que já estavam naquela terra para conquistar aquela terra. E aí, isso acabou acontecendo o quê? Que dentro de muitas dessas famílias, dessas tribos, existiam também muitas pessoas que acabaram se convertendo ao judaísmo, né, e passando a viver debaixo da fé do povo judeu, do povo de Israel, né, mas eles estavam vivendo, mas acabava que eles acabavam passando um pouco das suas características também para o povo de Israel. E uma das coisas que nós sabemos é que o povo de Israel tinha uma facilidade muito grande de começar a ficar com o sotaque dos outros povos, a tentar mudar suas liturgias e fazer as liturgias do culto a Deus, inserindo práticas dos outros cultos. Então isso a gente sabe que acontecia muito, né? E aí o importante é que quando eles vinham para Israel, esses cânticos que eles cantavam, esses cânticos, eles eram feitos, inspirados e feitos pelos levitas, pelas lideranças do povo de Israel. E então eles eram ensinados nas suas tribos esses cânticos, para que eles pudessem então subir para Jerusalém nesse tempo de adoração, falando a mesma língua, aquilo que era realmente dentro de um perfil e de um padrão de algo que realmente glorificaria o nome do Senhor e alegraria o nome do Senhor. Isso fala um pouco de homogeneidade, irmãos. E nós vemos muitas vezes várias vozes dentro da vida de uma igreja. Porque vocês são pessoas livres, vocês são pessoas cheias de ideias, e que podem contribuir muito. Mas no que diz respeito àquilo que nós fazemos como igreja, na adoração, no culto a Deus, nós podemos divergir, nós podemos ter várias ideias para atuar em várias áreas de trabalho na vida da igreja. Como atuar, por exemplo, como atuar no trabalho de mulheres. Eu, pastor Alexandre, pastor da igreja, eu não sei contribuir muito com o trabalho de mulheres, mais do que hoje a Karen faz. Porque ela tem o perfil para isso, ela tem as ideias boas para isso, ela tem a visão disso. Mas no que diz respeito ao culto do Senhor, à celebração da igreja, essa é a minha visão. Aqui tem que ser a visão que Deus tem dado para o pastor, para nós. Vocês percebem que cada um de nós podemos ter as nossas características, mas nós precisamos estar
unidos, olhando todos para o mesmo alvo, com o mesmo objetivo, nos fortalecendo em comunhão. Porque embora sejamos diferentes, somos um só corpo. Somos um só corpo. E a última coisa que eu quero tratar com vocês, por que eles vinham a Jerusalém? Nessas festas. Qual era uma das coisas que Deus colocou na liturgia desse tempo de festa que eles vinham para Jerusalém celebrar? Uma das coisas que acontecia lá era justamente os povos vinham, e dentro desses tempos da festa era reservado um tempo para que os povos fossem julgados, seja pelo profeta, seja pelo sacerdote, seja pelo rei, seja pelos juízes, na época dos juízes. Então eles chegavam, vinham para a festa, mas existia um momento dessas celebrações em que os povos iam ser julgados. Olha, eu fiquei sabendo que lá na tribo de Jefté aconteceu isso entre uma família e outra. E aí o rei, quem estivesse naquele momento sob a autoridade do povo ali, era naquele lugar que eles podiam ser julgados. Era naquele lugar que eles podiam ser direcionados, mudados. Porque a ordem tinha que vir de quem tinha autoridade para dar a solução para aquelas causas. É tão interessante porque eles vinham para essas festas e eles então ali, quando eles chegavam ali, faziam, celebravam, coisa e tal, mas dentro dessas festas havia o tempo em que eles iriam analisar as coisas que aconteceram e eles então eram orientados, julgados mediante as escrituras, mediante a lei, mediante a palavra do Senhor, a partir do sacerdote que estava sobre a vida daquele povo. O que nós fazemos aqui, irmãos, com a pregação todo domingo, procurando trazer o melhor das escrituras sagradas. Por isso que eu cuido muito, irmãos, que nós possamos ter variedades de palavras aqui. Eu tenho bons pregadores aqui, mas nós todos somos diferentes no nosso pregar. Eu tenho uma direção como pastor da igreja para trazer uma palavra da admoestação, da direção, da orientação. Muitos dos pastores que dividem esse púlpito comigo, eles buscam da parte de Deus sempre trazer uma palavra que possa motivar os irmãos, uma palavra que possa orientar os irmãos na sua prática diária, na sua vida diária. Por isso que este lugar se torna tão importante para a sua vida. Porque muitas vezes o que acontece durante uma semana na sua vida pode ser o suficiente para apagar muitos dos sonhos de Deus na sua vida. Por isso que quando você pensar que você começou a segunda-feira na sua semana e você não sabe o que vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no sábado. Por isso que é tão importante você entender que o Senhor Jesus está bem perto de você, olhando você, tudo o que acontece, e aproveitar. Quando chegar o dia de você estar na casa do Senhor, o dia de você estar no culto ao Senhor, você vir com o seu coração disposto a derramá-lo na presença do Senhor neste lugar, pedir: Senhor, eu sei que essa semana eu errei, eu fiz isso de errado, ou eu estou em dúvida com relação a isso, eu não sei que decisão tomar. Senhor, eu preciso muito que hoje do púlpito venha a palavra para o meu coração. Eu preciso muito que em algum momento deste culto, onde eu vou estar com os meus irmãos, seja através da profecia de algum irmão que vai ser movido pelo teu Espírito Santo a chegar em mim, a dizer, a me ajudar a compreender a tua vontade.
Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, lá em Filipenses, se eu não me engano, né? É importante que vocês estejam entre vocês, e em comunhão, com hinos, com salmos, com cânticos espirituais. É importante a profecia de Deus na vida da igreja, porque se não há profecia, o povo se corrompe. É importante que a palavra venha ministrada pelo Espírito Santo ao seu coração. Para que isso aconteça e seja efetivo na sua vida, você precisa olhar para esta igreja e dizer: eu tenho que cobrir o meu pastor, os meus pastores em oração, porque a palavra tem que vir pela boca dele. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, e escorre pela barba e alcança todo o corpo. Somos um corpo, esta engrenagem perfeita criada por Deus. Eu preciso ser instrumento de Deus na sua vida, mas sou falível, sou humano. Por isso preciso que de segunda a sexta você me cubra em oração. Por quê? Porque quando você chegar aqui no domingo, com as suas dúvidas, com os seus problemas, com as suas amarguras, você precisa da palavra de Deus para te orientar, para te esclarecer, para te alegrar. Não há espaço. Mas quando nós funcionarmos em corpo, quando você chegar o tempo de Deus, aí eu fico imaginando essas preparações. Está chegando o dia de subir a Jerusalém. O pai já começava a preparar os filhos, os cordeiros que iriam ser levados, as ofertas. Olha aqui, olha, Senhor, que milhos lindos que nós colhemos essa semana. Pegue os melhores, já separe, porque eles serão do templo. Nós vamos levá-lo ao templo, ao sacerdote. Olha, o pai acho que chegava em casa, já ensaiaram as músicas. Já está todo mundo sabendo, afinadinho aí, as músicas que nós vamos cantar na romagem. Quando nós sair de casa com toda a nossa caravana, nós já vamos começar a cantar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vamos cantando durante toda a nossa caminhada. Já está tudo pronto aí, mulher? Está tudo pronto para a nossa caminhada. Pode ter certeza. Nós vamos chegar em Jerusalém, e algumas coisas certamente acontecerão. Nossos pecados serão perdoados, nossas enfermidades serão saradas, e o Senhor nos abençoará com um próximo tempo que virá de prosperidade, de paz e de alegria. Quando estas coisas são esquecidas, nós acabamos vetando a ação de Deus em muitas áreas das nossas vidas. E estas coisas acontecem na vida diária da igreja. Por isso, queridos, eu encerro pedindo a Deus sobre sua vida.